Muito bem, estamos na lição de número 5 com o título Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. É muito interessante essa lição, por quê? Porque o apóstolo Paulo está agora em Atenas, está diante de filósofos, está diante de pessoas cultas, pessoas que buscam sabedoria, buscam conhecimento. Lembrando que a filosofia ela é muito importante porque é a busca da verdade. E na busca da verdade, é claro que nós encontramos a verdade somente no Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto os filósofos buscam a verdade, eles vão refutando que as mentiras. Por isso os mitos da Grécia Antiga caíram por terra. Por quê? Porque os filósofos entraram em ação, começaram a debater, começaram a procurar a verdade e na mitologia não se encontrou essa verdade. Texto áureo, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o tempo que se arrependam. Atos 17 e 30. Verdade prática, a obra evangelística floresce quando o coração, sensível ao Espírito Santo, discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Então, Paulo ele está agora lá em Atenas, discutindo diante de filósofos, e ele tem uma grande experiência, porque a própria cidade onde ele nasce também tem uma grande influência, né, da cultura grega e da filosofia grega também. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 17, versículo 15 ao 20, depois do versículo 30 ao 32. Vamos para a nossa introdução. Partindo de Bereia, Paulo chega a Atenas, célebre por sua erudição, arte e tradição filosófica. Embora ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. Ao observar tantos altares, Paulo se comoveu diante de um povo culto, porém distante do Deus verdadeiro, cheio do Espírito Santo. Ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. E é nesse contexto que Paulo anuncia Cristo entre os filósofos. E é interessante porque Paulo foi inteligente. Ao observar naquela cidade vários altares, ele viu que num daqueles altares, num daqueles ninfos, né, havia ali, não havia nada dentro, nenhum tipo de imagem. E em cima estava escrito ao Deus desconhecido. Então Paulo começa a falar sobre o Deus desconhecido. Por quê? Porque o verdadeiro Deus estava desconhecido para eles. E eles acharam muito interessante o jeito de Paulo falar, a ousadia que Paulo falava. Parte primeira, contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. No item 1, Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Então, diz assim, né, em Atos 17 e 16, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então ele foi se comovendo. Nós vamos nos comover também quando a gente vê as pessoas entregues à idolatria, quando nós vemos as pessoas entregues aos vícios, né, tão distante de Deus. Quando Paulo chegou em Atenas, por volta do ano 50 depois de Cristo, a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual, apesar de sua pouca relevância política sob o domínio romano, berço de filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Então a cultura grega ela foi muito importante. Por quê? Porque quando Cristo nasce, ele nasce diante da língua grega, cultura grega, e diante do Império Romano. O Império Romano também havia pavimentado várias estradas. Então Cristo, Deus é inteligente, Cristo vem no momento certo, na hora certa, para que o evangelho se propagasse como se propagou através da língua grega, né? Então, Atenas destacava-se pelas artes, poesia e filosofia. Contudo, por trás de sua sofisticação havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. Lucas registra a reação de Paulo, né? Diz assim, quando ele fica comovido, por quê? Por ver a cidade tão entregue à idolatria. No item 2 aqui, o início da evangelização na sinagoga. Então, Paulo sempre começava pela sinagoga, né? De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então, ele sempre ia na sinagoga e também nas praças. E Atenas não foi diferente, ele ajuda dessa maneira. Então, como era seu costume, Paulo iniciou sua proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando com os judeus e gentios tementes a Deus. Esse método seguia o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiro ao judeu, depois ao grego, né? Então, sempre fazia dessa forma.
Está escrito em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que diz primeiro do judeu? Porque o Cristo vem do judaísmo, então primeiramente a sua casa, né, do judaísmo, e depois proclamando também aos gregos. Por quê? Porque Deus é um Deus justo, é um Deus inteligente. Deus preparou a nação de Israel para que dentro da nação se tivesse uma família onde Cristo viria ao mundo. Dessa maneira ele fez, né? Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela oferecia uma base inicial para a exposição das escrituras. A sinagoga permanecia assim como espaço estratégico para sempre, né, começava o anúncio do evangelho pelas sinagogas. No item 3, a proclamação do evangelho na Agora. Então, além da sinagoga, Paulo levou o evangelho à Ágora. O que é a Ágora? Era a praça pública daquela época, onde se concentrava a vida social, política, intelectual. Então, nesse local, diz assim, ó, de sorte que disputavam na sinagoga com os judeus religiosos todos os dias, e na praça, essa praça, então, Ágora, essa praça pública, onde os intelectuais, os políticos, toda pessoa que dispunha de alguma informação, que dispunha de alguma discussão inteligente, né? Ou pudesse ser uma pergunta, ou pudesse ser uma colocação, então, aquela praça era local. E Paulo, ele passou a ser disputado naquele lugar, porque sempre que ele falava, ele trazia, né, ingredientes ali através do Espírito Santo que estava fascinando aquele povo. Ali dialogava diariamente com os gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade. Então diz assim, ó, pois todos os atenienses, estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então nessa praça era isso, é dizer e ouvir alguma novidade. Imagina essa novidade de Paulo, foi uma novidade extraordinária. Imagina comigo, Paulo explicando que há um Deus vivo, Criador de todas as coisas, que enviou o seu Filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e que morreu, ressuscitou o terceiro dia. Eles ficavam fascinados com essa história, né? Esse movimento revela que o Evangelho não se restringe aos espaços religiosos, mas deve alcançar o coração de toda a sociedade. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos uma tendência, né, a nos acomodar entre as quatro paredes. Não temos que tomar muito cuidado com isso. Parte 2, os filósofos epicureus e estoicos. Então, quando você está estudando filosofia, você vai ver, né, os filósofos epicureus, estoicos, estão citados aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Então, Dr. Lux fez questão de citá-los. Entre os que confrontavam os epicureus, então vamos falar de cada um, né? Primeiro, os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Então, os epicureus tinham na sua mentalidade que você deveria ter sempre pensamento no prazer, moderado, tá? Então diz assim, ó, e alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? O que quer dizer a palavra paroleiro? Alguém que fala, um falante, né? E Paulo falava muito bem. Paulo sabia explicar o seu ponto de vista, né? Isso que é mais interessante. E é, outros parece que é pregador de Deus. Alguns é paroleiro, fala demais. Outros parece que é pregador de Deus estranhos. Imagina um Jesus que é Deus, que morreu, que ressuscitou e que vive para todo sempre. Porque eles anunciavam Jesus Cristo e a ressurreição. E isso para eles é interessante porque eles queriam aprender mais, né? Entre os que confrontaram Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro. Então, essa doutrina, né, filosófica, eles defendiam o prazer como um bem supremo, entendido como ausência de dor e sofrimento, eram materialistas e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e indiferente à vida. Então, para eles, os deuses não interferiam na vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justificava com uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Essa visão colidia frontalmente com o Evangelho, que afirma que a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna. Então, Paulo, com seu ponto de vista, né, cristão, baseado no Velho Testamento e aquilo que o Espírito Santo revelava,
Paulo sempre ensinou, se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Então, o pensamento dos epicureus é isso aqui, ó, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E Paulo, então, os desafiava. Por que que eu vou sofrer tanto? Por que que eu combati tanto se, de fato, os mortos não ressuscitam? No capítulo 15 de 1 Coríntios, é interessante também porque Paulo fala da ressurreição dos mortos, ele fala com pessoas, no caso lá da cidade de Coríntios, que eles diziam que não criam na ressurreição, mas eles tinham, por exemplo, alguns lá também faziam necromancia, por exemplo, adivinhação, necromancia, conversar com os mortos. Eles diziam, mas peraí, mas os mortos ressuscitam? Os mortos vão ressuscitar, se não vão, como é que eles vão estar falando com alguém agora? Então, Paulo era muito inteligente, muito perspicaz, né? E aqui no item 2, ó, os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. Então, agora vamos ver pensamentos estoicos. Também dialogavam com Paulo, os filósofos estoicos, seguidores de Zeno, valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções. Embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Então esse era o pensamento estoico, né? Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã. Então, a fé cristã, nós temos essa certeza, né? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, então, entre os coríntios também, né, havia muito esse pensamento. Então, Paulo, ele sempre usava também da crença daquela pessoa para levar o conhecimento até para desvendar, né, para desvendar dentro do pensamento daquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que crê uma pessoa que crê na reencarnação. Peraí, se crê na reencarnação, quer dizer que morre, nasce de novo, morre, nasce de novo. Então, essa pessoa está propensa a crer em quê? Na ressurreição, porque ela sabe que há uma vida após a morte. Então, quem crê em reencarnação é espiritualista também. Ele crê que dentro de nós há uma alma e um espírito eterno. Então, você já pega esse ponto de partida que a pessoa já crê, então a pessoa já tem a consciência de que nós temos dentro de nós algo eterno. Então, vou explicar para ela o quê? Que não se nasce e morre várias vezes, porque em Hebreus 9, 27, está escrito: ao homem extraordinário morreu uma só vez, vem depois do juízo. Mas vai explicar que dentro de nós realmente há uma eternidade. E essa eternidade só será possível ao lado de Jesus, crendo em Jesus em vida. E que só há dois caminhos após a morte: um é para o céu e o outro é para baixo. Então, para ir para o céu, o único caminho é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O item 3, Paulo levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. Então, depois de ouvir Paulo, então Lucas descreve inteligentemente aqui, né? Depois de eles ouvir Paulo, o que faz? Eles vão levar ele a um local onde vai ter mais sábios para ouvi-lo, para debater, para procurar entender essas falas, né? Então, podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Então, eles estavam interessados. Diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago, local que designava tanto a colina de Marte quanto o conselho de sábios atenienses. Alguns o desprezaram, chamando-o de paroleiro, falador. Enquanto outros demonstravam curiosidade diante do ensino estranho, né? Ensino estranho, vamos ouvir mais. E esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do evangelho. Então, nós vamos estar diante das pessoas de vários tipos de crença. Que nós temos que fazer? Primeiro, respeitar o ponto de vista dessa pessoa. Segundo, procurar entender o ponto de vista dela para que a gente possa o quê? Ensiná-la
dentro daquele ponto de vista dela, mostrar, olha, eu entendo seu ponto de vista, eu sei que a doutrina sua explica assim assim, mas a verdade bíblica é dessa e dessa forma, correto? Na parte 3, o discurso de Paulo no Areópago, no item 1, observação cultural como ponto de contato com o evangelho. Então, Paulo sempre usou, né, dessa inteligência. O que ele faz? Como ele viu um ninfo, um altar sem nada dentro, sem nenhum tipo de imagem, mas escrito em cima ao Deus desconhecido, ele começa a anunciar por aí. O discurso de Paulo no Areópago representa um dos encontros mais significativos entre o evangelho e a cultura helenita, a cultura grega. Com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas ele constrói, né, pontes. Então ele chegou lá e falou assim, vocês são idólatras. Não, vocês são supersticiosos. Eu vejo que vocês têm altares para vários deuses, mas vou falar do Deus desconhecido. Aí o que ele fala? Ele fala, você está tão perto, se possível fosse, você apalparia com a tua mão, mas ele não é feito por mãos humanas. Ou seja, ele colocou que nenhuma imagem pode ser o Deus verdadeiro, mas não atacou a imagem daquela pessoa, não atacou, mas colocou a verdade que Deus está tão perto que poderíamos apalpá-lo, mas ele não é feito por mãos humanas. Olha que inteligência do apóstolo Paulo. E no item 2 aqui, o Deus Criador, sustentador, Senhor da história. Na sequência, Paulo proclama Deus como Criador do mundo e de tudo o que nele há. Senhor do céu e da terra. Olha como é que Paulo, inteligentemente, né? Senhor do céu e da terra. Paulo, usado pelo Espírito Santo, coloca dessa forma, afirma a unidade da raça humana e a soberania divina sobre os tempos e limites das nações, revelando que o propósito de Deus é que os homens o busquem. Então, esse é o propósito de Deus. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que até na cultura pagã há vestígios da verdade. Isso foi muito inteligente, Paulo, porque Paulo também cita poetas, Paulo também cita filósofos, né, daquela época deles. Por quê? Porque há verdades também ali. Mas só que não há a verdade pura e verdadeira, que é o Santo Evangelho de Jesus Cristo, mas há verdade. Por quê? Porque há verdade no coração do homem. O homem que quer buscar a verdade, ele vai refutando muitas mentiras que não tem coerência, como é os mitos da Grécia. Mas, para achar Cristo, é necessário que o coração se abra através do Espírito Santo. Então, Paulo citou algumas verdades dos seus poetas e dos seus filósofos. Isso foi importante para abrir o coração deles. O chamado arrependimento é anúncio do juízo, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, você ainda não conhece, anuncie agora todos vão, porque não faz exceção de pessoas, em todo lugar, ou seja, qualquer lugar, e que se arrependam. É necessário arrependimento, porque por quanto tem determinado um dia em que com justiça se há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, ou seja, Jesus Cristo, e diz deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Que palavra, que poder, que graça, né? Paulo encerra o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos os homens, todos os tempos se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar todos os mortos e vivos. Então, haverá um dia do julgamento final. Paulo deixou isso claro, né? Paulo deixou isso claro. E todo 1 Coríntios capítulo 15 tem Paulo se dedica aqui de forma maravilhosa, falando sobre a ressurreição. Depois ele diz, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, falando da ressurreição, falando do arrebatamento da igreja. A reação é mista, alguns zombam, outros desejam ouvir novamente, poucos creem, entre eles Dionísio e Dâmaris. Então você vê, já ganhou almas, essas almas ganham mais almas. Então é importante perseverar na pregação genuína do Evangelho. O discurso do Paulo no Areópago ensina que o crente deve anunciar o Evangelho com coragem, fidelidade, respeito e sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais da fé. Então Paulo foi inteligentíssimo. Vejo que vocês são muito supersticiosos. Eu vi aqui imagem para vários deuses, mas eu vi ali um ninfo que é o Deus desconhecido. Quero lhes falar desse Deus que é o Criador dos céus e da terra. Foi maravilhosa essa pregação, um grande exemplo para nós, né? Conclusão, o discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com
com a cultura até hoje, né? Parte da realidade do ouvinte, reconhece os sinais de verdade presentes na sociedade e com fidelidade conduz a revelação de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia sem perder seu poder de confrontar a consciência e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Aleluia. Vamos agora para as nossas perguntas. Número 1. Em Atenas, o que Paulo discerniu diante de um povo culto, porém distante do Deus verdadeiro, cheio do Espírito Santo? Ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes da salvação. Pergunta 2. Em quais dos ambientes Paulo iniciou e expandiu a evangelização em Atenas? Segunda lição, ele, como era o seu costume, começava sempre a sinagoga, dialogando com judeus e gentios temente a Deus. No item 3, na pergunta 3, o que aconteceu quando Paulo foi levado ao Aerópago? Alguns o desprezaram, chamando de paroleiro, falador, enquanto outros demonstraram curiosidade diante do ensino estranho e que anunciava, né, Jesus Cristo a ressurreição, e teve quem creu também. Pergunta 4. Qual foi a postura de Paulo para iniciar seu discurso no Areópago, representando um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helenista? Com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em contexto intelectualmente desafiadores. Pergunta 5. Como Paulo encerra seu discurso ali no Areópago? Paulo encerra seu discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, confirmando sua ressurreição. Então, que nós possamos ter a sabedoria de Paulo e falar do Santo Evangelho com a graça e sabedoria de Deus. Amém?